A paz do Senhor, irmãos, que faltaram o primeiro dia, no primeiro encontro teológico da disciplina hermenêutica. Esse vídeo aqui é o vídeo, da reposição, tá bom? Bem-aventurado, só uma recomendação, qualquer coisa vira o seu celular de lado para poder ficar a tela inteira, tá bom? Vamos lá então. Provérbios 3,13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado, irmãos? Sempre que a gente for fazer a interpretação da Bíblia, a gente tem que entender: bem-aventurado é feliz, tá bom? Então seria: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, né? Aí quando Jesus fala das bem-aventuranças lá, é feliz mesmo, tá? Felizes os que choram, porque serão consolados, né? E assim por diante, tá bom? Começamos com esse versículo: feliz é aquele que acha sabedoria e quem adquire conhecimento. E é isso que nós estamos buscando agora, amém? Vamos lá então. O nome da disciplina é hermenêutica. Hermenêutica é o estudo dos princípios de interpretação da Bíblia. Hermenêutica não é a totalidade da interpretação da Bíblia, são os princípios. E a gente começa pelo princípio e tudo se firma em cima de princípios, né? Princípios são bases, tá bom? Enquanto muitos buscam profundidade na compreensão dos textos bíblicos, a hermenêutica bíblica cria as bases para o correto funcionamento dos estudos mais avançados. Em outras palavras, se a gente não aprender a parte da hermenêutica, quando a gente quiser aprender com maior profundidade, nós vamos ter dificuldade, ou não vamos aprender corretamente. Prosseguindo, todos querem saber interpretar a Bíblia corretamente. Até gente do mundo gosta, né? Tem muita gente que gosta de ler, de conhecer a Bíblia. Continuando, principais sistemas hermenêuticos. Interpretação literal. Interpreta a Bíblia buscando o sentido normal das palavras. A gente chama isso de simples, de normal. Então, na interpretação literal, falou A é A, falou pedra é pedra ou é praticamente pedra. Então a gente chama essa da interpretação literal. O outro lado da interpretação, nós temos a interpretação alegórica. Aí não entende as palavras no sentido normal, mas de maneira simbólica, tá bom? Diferente do que na prática está escrito. Quando se precisa de fazer uma interpretação de uma leitura, uma interpretação alegórica de uma leitura, então a gente precisa de olhar ver o que aquilo ali simboliza, o que significa. Vamos continuar, vamos ver a seguir aqui uns exemplos de literal e de alegórica, tá bom? Vamos ver versículo literal, veja bem. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra. Quem falou isso foi o profeta Isaías 13:19. Então é literal por quê? Porque ele está falando mesmo da cidade da Babilônia, né? E que viria a ser destruída e foi mesmo destruída. A cidade, né, que vivia Nabucodonosor, né, depois o filho Belsazar, Dário, né, assim por diante, tá bom? Agora vamos ver um versículo alegórico. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Apocalipse 18:2. Agora essa Babilônia que está falando aí não está falando mais da cidade. A gente não pode pegar no modo literal uma cidade, um lugar, né? Não é.
E está falando, a grande Babilônia do Apocalipse se refere a esse sistema de pecado no mundo que existe, né? Sistema de vaidade, de corrupção, de injustiça que rege aí no mundo inteiro. Que de alguma forma a gente está aqui pelo meio aqui, mas, né, essa Babilônia não vai cair sobre nós. Bom, então a primeira Babilônia é a cidade, então é literal a interpretação. A segunda é alegórica. A Babilônia que se refere não é a Babilônia, quer dizer o sistema mudando que está no mundo de hoje. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui de Babilônia, aproveitando ali o gancho daquelas dois exemplos. Aqui na lateral esquerda vocês veem o jardim suspenso da Babilônia, né? Uma das maravilhas do mundo antigo. Mas vamos falar aqui na luz da Bíblia sobre a Babilônia. Babilônia para os judeus significa grande confusão. Você encontra isso em Gênesis 11:9. Grande confusão. Lembra lá da Torre de Babel? Eles não conseguiram terminar porque ficaram confundidos. As línguas foram, né, divididas lá, um grupo com a língua, outro com outro idiomas, né? Então, uma grande confusão. E é lá nessa área, né, onde era Babilônia, que foi naquele período, lá na Antiguidade, erguida a Torre de Babel. O reino da Babilônia se estendia desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, irmãos, veja bem. Era vastíssimo, né? Riquíssimo o reino da Babilônia. Dominava nesse tempo aí, no tempo de Esté, no tempo de Daniel. Eles dominavam o mundo todo, né? Pode ser assim dizer. Um exemplo, Esther conta lá no seu livro, no capítulo 1, versículo 4, que precisava de 6 meses para mostrar as riquezas e glória deste reino. Como que ele era riquíssimo, né? E vasto. O rei da Babilônia, chamado de Rei de Reis. Lá em Daniel 2,37, o próprio Daniel chama Nabucodonosor de Rei de Reis. Só quero que vocês entendam, tá? Não é rei dos reis, é rei de reis. Porque imagina, por exemplo, se Nabucodonosor tomava conta de 127 províncias, tinha muitas cidades, países, logo tinha muitos reis, então tinha muitos reis, né, que era servo do rei da Babilônia, então ele é rei de reis. Se falasse, o único que recebe o nome de rei dos reis é Jesus Cristo, tá bom? Em Daniel a gente encontrou, Dário colocou Daniel sobre 127 províncias. Em Apocalipse ela é chamada de Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, até o momento em que nós estamos, até o penúltimo exemplo aí, nós estamos falando do modelo, no modo literal, porque na prática mesmo era assim, né? Agora já o último não é mais no modelo literal. A título de curiosidade, irmãos, a Babilônia ficava onde hoje é o Irã, tá? Vizinho do Iraque, que, né, no momento está em guerra com Israel. Olha só, vê se pode, hein? Fecha a curiosidade. Continuamos. Vamos falar um pouco mais de interpretação literal. É necessário por quê? Porque é o modo padrão do ser humano se comunicar. Logo, facilita o entendimento da palavra. Mas espera lá, se é simples, por que eu tenho que estudar? Gente, a interpretação literal parece tão fácil que todos vão querer interpretar o seu modo, para as suas vantagens, né? Daí a necessidade de estudar. A gente precisa de conhecer, entender, para que os outros não venham querer nos dobrar, certo? E o que a Bíblia diz a respeito? O que a Bíblia diz a respeito das interpretação literal? Todas as profecias sobre a vinda de Jesus foram cumpridas, sendo a maioria delas proferida na forma literal. Vamos ver isso?
Eu trouxe aqui um encarte aqui para vocês virem. Isaías 53, veja só. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo vir à Terra, tá bom? Eu coloquei em vermelho algumas coisas aqui para a gente comentar. Por exemplo, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado no trabalho e comum, de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías está falando de Jesus Cristo, né? Era desprezado, né? Quantas vezes, né, os fariseus, os saduceus, né, os escribas, sacerdotes, né, criticavam Jesus Cristo, né? Achavam Jesus, o rei que eles viam que iria vir seria diferente, iria ser rico, poderoso, né, famoso, com presença de beleza, né? Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então a sociedade no tempo de Jesus não via em Jesus que Jesus pudesse ser o Salvador de todos. Claro que tinha os que eram curados, né, que viam milagres, que entendiam que tinha uma coisa diferente ali, mas a maioria não via isso. Achava que Jesus não era só um sofredor que estava inventando moda. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estão vendo? Então, está confirmando que viria um que iria sofrer, pagar por causa da nossa transgressão. Ia sofrer por causa da nossa iniquidade. E o que hoje nós temos paz porque veio um castigo sobre ele. Tirou a paz dele para nos dar a paz. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi preso, questionaram ele antes dele ser levado para o Calvário, né? Você é o Cristo, né? Ele não respondia, e quando ele respondeu, ele só falou assim: você está dizendo, né? Então, quando as mulheres choravam, Jesus falou: não chore por mim, né? Chore pelos seus filhos, que virão dias terríveis aí. Quando um ladrão que estava do lado de Jesus mandou ele se salvar a si mesmo, ele não respondeu para esse homem. Ele foi como uma ovelha mesmo, né, para o matadouro. Isaías já estava 700 anos antes profetizando isso. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Versículo 9 está lendo. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele foi sepultado, apesar de ser o rei dos reis, né? Ele foi sepultado com os ímpios, porque foi lá na sepultura de ímpio. Com o rico na sua morte, porque José de Arimateia era um senador rico, ele que pegou o corpo de Jesus e colocou, né, lá no sepulcro dele, um sepulcro virgem, novo. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. A gente entende que, a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas Jesus não cometeu pecado. Por isso ele fala aí, ó, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Por isso lhe darei parte, versículo 12, por isso lhe darei a parte de muito, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nota essa expressão aqui, ó, porque por exemplo, foi contado, né, com os transgressores.
Quando se olhava, tem quantos lá no Calvário? Tem três, né? Três crucificados. Mas o que são esses três, né? Esses três é Jesus junto com dois ladrões. Jesus foi contado, né, com os transgressores. Então, irmãos, você nota aqui que as profecias aqui que cumpriu na vida de Jesus, elas eram, né, praticamente literal ali. Vocês vão encontrar, por exemplo, vocês vão encontrar assim uma profecia sobre Jesus. E tu, Belém Efrata, posto dentre as menores, de ti sairá um legislador. Amós fala isso, você encontra lá em Amós, tá? E tu, Belém Efrata, posto, é cidade, né? Posto entre as menores, né? Belém relativamente era pequena. De ti sairá um legislador, que era Jesus Cristo, não aquele que faz a lei. Então, isso foi uma profecia que necessita de interpretação literal na prática, né? Lembra daquela outra profecia? E o teu rei virá a ti montado no jumentinho, filho de uma jumenta? Então isso é o que? Interpretação literal. Sobre Jesus, todas elas se cumpriram, tá bom? Agora vamos continuando ainda dentro da hermenêutica normal, a gente tem a necessidade de ler bem, né? Ou pelo menos ler corretamente. Interpretação gramatical. Observar a parte gramatical é fundamental para interpretar o texto. Se nós lermos errado, irmãos, então a gente não, né, em hipótese nenhuma, vamos interpretar corretamente. Por isso que não se lê na carreira, né, nas pressas. Olha um exemplo. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. João 11:39. Então, na hora dessa leitura, a gente precisa de respeitar pontos, dois pontos, vírgula, parágrafo. Ler corretamente, né? Tem uma boa gramática. Porque muitos pregadores, por não observar a gramática, dizem que Jesus mandou Marta resolver a pedra, mas isso não aconteceu. Note que tem um ponto final, né? Tem um ponto final entre a pedra, perdão, e Marta. Você está vendo que tem um ponto final? Então, olha só, que interessante. Tirai a pedra, ponto. Agora aqui um ponto, agora começa outra frase. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Mas a pessoa que não sabe ler, até eu particularmente já vi isso, lê assim: disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Não, Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Até porque nem tinha como, a pedra de um sepulcro normalmente é 2 ou 3 homens que rolava a pedra, de tão grande e pesada que era, tá bom? Então, se a gente lê errado, não tem como interpretar correto. Princípios da hermenêutica normal ainda. Interpretação contextual. O contexto precisa ser estudado para que haja uma compreensão mais ampla do texto. Tá bom? Então, exemplo, vamos contextualizar a história de Jonas. Ora, ele fugiu para Tarse o mais longe possível. Tarse era o porto mais longe que dava para ele ir e estava fugindo. Ele não queria pregar para Nínive. Ele era um judeu convicto. Ele não aceitava Nínive fosse absolvida. Você encontra isso lá em Jonas 4:2. E por último, não foi vomitado na praia de Nínive. Muita gente prega dizendo que Jonas foi vomitado na praia de Nínive. Não, a Bíblia diz que ele foi vomitado em terra e caminhou para Nínive. Então, quando a gente olha esses pontos, todos esses pontos, a gente começa a entender um pouco mais a história de Jonas, né? Ele não fugiu para qualquer lugar, para o mais longe, demonstra o quanto ele queria fugir. Já é um ponto de pregação, é um ponto de entendimento nosso e para fazer uma pregação. Ele não queria pregar em Nínive, né? Porque
Ele tinha aquela ideia assim, vai que Deus perdoa Nínive, os pessoal que vão me matar, porque eu que fui lá salvar a vida daqueles ninivitas pecadores, entendeu? E assim por diante. Então, irmãos, contextualizar é isso, você pega, você lê um texto e você vai agora procurar saber quando aconteceu aquilo na Bíblia, quem é que estava junto, que lugar que foi, qual era o costume da época. Aí você, com essa contextualização assim, você já vai entender mais e vai ter uma interpretação melhor da palavra de Deus. Interpretação comparativa agora. Muitas vezes se faz necessário comparar um texto com o outro para a gente ter um entendimento mais amplo. Né? Vamos falar aqui, visita ao sepulcro. Jesus morreu, aí quando é o terceiro dia, que é da ressurreição, os discípulos, as mulheres, né, vão lá para né, ver o corpo de Jesus. Bom, aí a gente vai ver em Lucas 24 assim, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinha preparado e algumas outras com elas. Mas João diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra já tirada do sepulcro. João 21. E Mateus fala assim: e no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja bem. Aí quando a gente pega três textos que falam da mesma, três lugares, o texto, né, que falam da mesma parte, então nós temos que ler, reler, né, e tentar tirar algum aprendizado, né, desse negócio, desse texto, dessa leitura que nós fizemos. Bom, então olha só, a gente aqui já entende que Lucas fala no plural, foram elas, e Mateus fala Maria Madalena, outra Maria. Mas já João só fala em uma só, Maria Madalena. Então nós temos certeza, então a gente vai deduzir que Maria Madalena foi, porque ela aparece duas vezes. Tá vendo? A gente vai entender que algumas outras mulheres foram também. Talvez ficou um pouquinho para trás, talvez ficaram receosas de chegar. Mas foram mais porque Lucas diz, foram elas, plural, e Mateus conta, Maria Madalena e a outra Maria. Então foi mais de uma. Então por que João não falou? Bom, irmãos, talvez João está querendo realçar essa... Porque João gosta muito de profundidade, né? Porque talvez João quer realçar essa experiência, né, de Maria Madalena, a mulher que Jesus tinha expulsado os demônios dela, que ela foi ali, né, avisar para os discípulos alguma coisa em relação a ela, mas tinha outras mulheres juntas também, porque Mateus e Lucas disseram, né? Outra coisa que a gente tem que entender, era muito cedo, olha só, Lucas fala aqui, ó, muito de madrugada. João fala de madrugada, né? Mateus fala quando já despontava o primeiro dia, era cedo. E o que acontece, irmãos? O que acontece? Dificilmente Maria Madalena iria sozinha, totalmente sair de casa sozinha, depois de tudo acontecendo de madrugada sozinha no sepulcro, ou seja, que é um cemitério, sozinha para fazer essa visita lá ao corpo de Jesus. Então certamente tinha outras mulheres com ela, João que não quis falar. Então nós estamos fazendo aqui, irmãos, uma interpretação comparativa. Nós estamos comparando textos, né, de diversos, mas que se trata do mesmo assunto. Isso é de grande importância para melhorar a nossa interpretação. Importante.
A revelação de Deus foi dada aos poucos, de forma progressiva. Por isso a gente não podemos entender certos conceitos antigos como pleno, porque muitas vezes a parte final desse conceito foram somente expostos no Novo Testamento. Quer dizer o que é isso aqui, irmãos? Nem tudo, nem tudo é uma que a gente vê lá no Antigo Testamento é uma lei, uma norma ou é desse jeito que tem que fazer. Um exemplo para vocês terem uma ideia, veja só. A lei dizia assim, ó, contato com sangue os tornava imundo. Leproso era excluído da congregação. Então, contato com o sangue tornava imundo. Qualquer um que tivesse contato com sangue de ser humano ou de animal era imundo até tomar banho ou até o dia seguinte, em cada caso um caso. Os leprosos não podiam ficar entre quem não era leproso, tinha que ficar lá retirado. Mas o que? Mas a gente vai perguntar, olhando tudo isso, aí a gente vai perguntar assim, né? E no dia de Jesus era desse jeito? Não, não era. No dia de Moisés, dos reis, era, mas de Jesus não. Por quê? Primeiro lugar, o próprio Jesus ficou cheio de sangue. Quando ele foi ferido, quando ele foi levado preso, quando ele foi pregado no Calvário. Então, Jesus ficou imundo? Não, de forma nenhuma. No dia de Jesus, Jesus curou, teve uma das vezes que curou 10 leprosos de uma vez. Ele estava excluído da congregação? Não. Então, isso não significa uma lei, né? Isso não significa uma lei. São coisas que com o tempo vai mudando. Regras da hermenêutica. Nunca interpretar um texto isoladamente, porque se você lê isoladamente é o quê? Você vê um versículo lá que você acha, nossa, isso aqui deve ser assim. Mas o que o resto da Bíblia diz sobre aquele versículo? Talvez nada mais. Então, ele não tem como. Veja bem, irmãos, se a gente interpretar um texto isoladamente, já tem uma leitura lá, e a gente não ligar ele a nenhuma outra parte da Bíblia, vai ter algum erro nele. E normalmente vai estar segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Nunca basear uma doutrina em um versículo isolado. Tem um versículo lá falando uma coisa, a gente, a minha vida eu tenho que obedecer igual está nesse versículo. Mas o que o resto da Bíblia fala sobre esse versículo? Tem confirmação? Tem, obedeça. Não tem confirmação? Então olha só um versículo isolado que pode estar influenciado pelo fator tempo, local ou cultural. 3. Havendo dúvidas sobre um texto ou a palavra da Bíblia, precisa ser submetido a um consenso geral da Bíblia. Por exemplo, irmãos, né, tem algumas coisas que a gente não vai encontrar na Bíblia ao pé da letra explicando que aquilo é certo ou aquilo é errado. Você entendeu? Então, acho que eu já até usei uma vez um exemplo. Se alguém chegar e falar assim, um crente pode apostar na loteria, jogar no jogo do bicho, alguma coisa assim. Aí na Bíblia a gente não vai ter um versículo realmente direto, objetivo sobre isso. Mas no consenso da Bíblia a gente vai entender que quem joga esses jogos está dando espaço para, por exemplo, né, se perder, ficar nervoso, ficar irado, pecar, xingar. Também vai estar se envolvendo com um monte de ímpio, né? A gente sabe que feliz é os que não andam, né, na roda dos escarnecedores, não assenta, né, tal. Então, a gente, pelo consenso da Bíblia, a gente vê que não é, como diz Paulo, né, não é apropriado para um cristão se envolver com isso, entendeu? Então, tem que ser um consenso geral da Bíblia. Quarta regra, uma vez analisado o contexto bíblico, ele precisa ser respeitado para que haja uma correta compreensão. Se você tem dúvida, você lê um trecho, um versículo da palavra de Deus. Para você entender, você vai fazer o quê? Contextualizar. Você vai contextualizar e depois você não gostou muito do que você entendeu ou que você viu, na sua opinião pessoal.
mas você tem que entender que ele precisa ser respeitado, precisa ser entendido. Exemplo, Moisés colocou uma lei que o povo de Israel não podia casar com ninguém fora de Israel. Mas Moisés casou com uma mulher que não era. E quando os irmãos de Moisés, que é Miriam, né, e Arão, foram ter com Moisés, brigar com Moisés sobre o que Moisés fez, o que Deus fez, Deus ficou irado com os dois, porque foram repreender Moisés. Aí você vai falar, poxa vida, mas a lei então não era para Moisés, era só para o povo? Bom, aí você vai ter que levantar um estudo sobre quem foi essa mulher, quando foi, o que aconteceu, por que essa necessidade. Lembramos que Moisés casou com essa mulher, nem teve filho com essa mulher. E ele podia simplesmente também, como acontecia muito antigamente, um casamento político, né, para ter alguma vantagem ou fazer alguma aliança. Mas os dois irmãos não entenderam nada e Deus que entende repreendeu eles. Nós precisamos de respeitar, né, essa ação de Deus, essa experiência bíblica. 5. Todas essas regras que a gente falou acima não se aplicam à interpretação do livro de Provérbios. Porque os provérbios, eles já são, né, eles já são completos, eles já são perfeitos. Você começa a ler, termina de ler um versículo, já tem ali já tem uma moral, já tem uma passagem explicativa e pronto ali, né? Na forma de interpretar. Regras na prática, né? Regras na prática. Contexto. Se você ler o Salmo 14:1, vai estar lá escrito assim, não há Deus. Mas como assim não há Deus? Se você ler só isso, você vai, não estou entendendo. Então você tem que contextualizar para você entender o que está dizendo em Salmo 14:1. Não há Deus, diz o ímpio ou o nécio no seu coração. Romanos 7, 1 ao 7. Paulo escreve, estamos mortos para a lei. Epa, como assim nós estamos mortos para a lei? Então a lei não funciona em nós? Então vamos lá. Vai lá em Romanos 7, de 1 a 7, lê o contexto e vai entender o que Paulo está querendo dizer. Você não pode ler meio versículo ou um versículo e querer entender o capítulo todo, se a interpretação estará errada. A gente vai falar de mandamento, por exemplo. Aí, olha o que está escrito aqui em João. E o seu mandamento, estou falando do mandamento de Jesus, tá? E o seu mandamento é este, que creiamos, de Deus, perdão. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João 3:23. Irmãos, o mandamento que Deus deixou, né? Que nós temos que crer em Jesus Cristo. Temos que amar uns aos outros, segundo o seu mandamento. O mandamento de Cristo não foi esse? Só deixou 2. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a si mesmo. E isso, irmãos, Jesus falou isso, a gente falou assim, nossa, e aquele monte de mandamentos lá das leis de Moisés, lá, a lei mosaica, o que acontece? Bom, nós temos que lembrar, irmãos, a questão de interpretação. Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente crê em Deus. A gente tem que imitar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é imitador de Deus. Nós temos que amar uns outros, e quem ama não rouba, não mata. Quem ama não deseja o mal ao próximo, não deseja o que é, não cobiça, né, desejando o que é do próximo, né? Então, é uma questão somente de interpretação de mandamento. Amém? Bom, neste teste prático, né, irmãos, justificaria esses 2 versículos na aula presencial, no encontro presencial não houve tempo para poder colocar os irmãos para explicar, comentar esse versículo. Na verdade, esse teve, agora estou lembrando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
o meu pensamento mais alto que o vosso pensamento. Em resumo, irmãos, Deus está querendo dizer assim, olha, os meus caminhos e os meus pensamentos é infindavelmente diferentes de vocês. Por que infindavelmente, irmãos? Porque é tão alto como é o céu da terra. Hoje, por exemplo, a ciência diz que esse azul que nós vimos no céu, esse céu aí é só uma camada, né, da atmosfera que está lá em cima, um céu, alguma coisa. Então, onde é que está o céu? Então, mostrando, né, quão infinito é diferente é o pensamento de Deus para o nosso pensamento. E versículo 2, segundo versículo, desculpa, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, a interpretação ficaria assim, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? A gente não conheceu a mente do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus conhece a mente, o coração de Deus, conhece o profundo do coração de Deus. E esse Espírito foi derramado sobre nós, para que nós tenhamos assim, né? Temos assim também a mente de Cristo, tá? Para que a gente possa, a gente não pode instruir Deus, ensinar Deus, não é Cristo, mas a gente tem sabedoria, pode ter sabedoria igual a mente de Cristo para a gente caminhar, para a gente viver, para a gente prosseguir na terra. 1 Coríntios 2,16. Uma coisa importante de observar, irmãos, é o propósito do escritor. Cada escritor bíblico, sob inspiração divina, claro, né, teve um propósito específico a escrever. Conhecer esses propósitos auxilia na compreensão do texto. João, por exemplo, João 20:31, ele mesmo escreveu, está lá. For escrito para que creiais que Jesus é o Cristo. Tá vendo? Em Lucas 1:1-4, para a confirmação do que já havia sido contado sobre Jesus, Lucas escreve. 1 Timóteo 1:3-4, Paulo diz que essa carta foi escrita para ensinar a doutrina correta. Apocalipse 1:19 está escrito lá assim, ó, escreve as coisas que tem vistas, que são as que depois dessas hão de acontecer. Então, o Apocalipse foi escrito para nos revelar coisas do passado, do presente e do futuro, tá bom? Então, João traz, né, irmãos, com uma maior profundidade, né? João, um teólogo, né, conhecido como um dos primeiros teólogos, o teólogo, né, dos discípulos de Jesus. João, né, ele trouxe ali aquela parte mais espiritual, mais de ensino mesmo de Jesus para nós. Já Lucas, né, conta, você nota que o livro de Lucas é mais extenso um pouco, né? Lucas, ele era um médico, amigo de Paulo, então ele escreveu, né, o livro e pegando as testemunhas, conversando com um com outro, escrevendo toda a palavra de Deus ali, tá bom? Ou todas as experiências que Jesus teve ali. Então, quando a gente está entendendo isso, a gente consegue entender, compreender melhor do que é que nós estamos lendo. Auxílio externo. Que a Bíblia é completa, a gente sabe. Mas a gente quisermos, a gente pode buscar idiomas também para entender melhor. Por exemplo, primeiro, é bom conhecer as línguas originais. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas: aramaico, hebreu e grego. A segunda coisa, é bom conhecer a história antiga dos povos egípcios, cananeus, judeus, né? É bom a gente conhecer para a gente ter uma noção melhor. Como eu disse anteriormente lá no início dessa apresentação, a Babilônia fica onde hoje é o Irã, né? Que interessantemente está com problema com Israel, como era na antiguidade. Terceiro, é bom conhecer os costumes das épocas em que os livros foram escritos. Quando escreveram os livros, como era o costume do lugar? Porque às vezes, irmãos, a Bíblia foi escrita, tem a parte que foi escrita no deserto, tem a parte que foi escrita em Samaria, tem a parte que foi dos reis de Samaria, tem a parte dos reis em Jerusalém, tem a parte, né, de Samuel, que foi feita ainda no tempo que não tinha templo, né? Tem parte da Bíblia que foi escrita na Babilônia, né, em Susa.
e assim por diante. E aí a gente saber esse lugar, o que tinha nesses lugares nesse tempo, ajuda mais ainda. Entretanto, ninguém é obrigado, né, irmãos, a fazer cursos desses assim para aprender mais. Para aprender mais do que a Bíblia já pode ensinar. Conhecendo os tempos. A gente identificar o tempo em que certo fato teve lugar, moda, circunstância, auxilia na muita compreensão. Olha só, para a gente ter uma ideia. Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo. Noé, 2.100 anos antes de Cristo. Abraão, 1.900 anos antes de Cristo. Moisés, 1.450 anos antes de Cristo. Davi, 1.000 anos antes de Cristo. A queda de Jerusalém por Nabucodonosor, 585 anos antes de Cristo. Utilizando o arredondamento de tempo, utilizando em cima aí o arredondamento do tempo, né, para facilitar a compreensão. Então, já parou para pensar isso? Davi, 1.000 anos antes de Cristo. E os Salmos de Davi, então, 1.000 anos antes de Cristo. Regras para compreender. Há textos que precisam ser entendidos literalmente, outros em linguagem figurada. Olha o que Salmo 6,6 diz. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isso aqui, irmãos, é linguagem figurada. Como que ele vai fazer nadar a minha cama? Quer dizer, eu chorei tanto, que encheu tudo de água, está querendo dizer. Molho o meu leito com minhas lágrimas. Então isso é um sentido figurado. Efésios 5,31 diz: por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Tá bom? Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui o seguinte: nessa primeira parte é a linguagem literalmente. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Agora aqui, serão dois numa carne, aqui nós já estamos falando de um modo figurado, tá bom? Continuando, Gênesis 4,10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Neste caso, mas é uma linguagem literal figurada. O sangue pode clamar? Não. Mas Deus está falando que o sangue não ia ficar... O sangue tinha sido manifesto, né? Então, aí é um sentido figurado nessa frase de Jesus. A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, quando você lê, você tem que ter essa noção. Tem coisas que não tem nem lógica. Como é que pode um gemido? O gemido não pode nadar a minha cama, molhar o meu leito com minhas lágrimas. Bom, nós estamos terminando aqui. Notamos que o texto bíblico precisa ser analisado com cautela. Observamos os escritores, o tempo, o local onde for escrito. Precisamos de respeitar a pontuação, não ler com pressa, ler devagar e sempre pedindo a Deus a sabedoria e entendimento da palavra, porque a palavra é dele para nós. Fim da primeira parte. A seguir, nós vamos ter os símbolos, a tipologia bíblica e parábolas, que os irmãos estiveram todos no segundo encontro e viram bem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.